O ano é 1977. O radiotelescópio da Universidade do Estado de Ohio captou um sinal que parecia diferente de todas as outras ondas de rádio que estávamos acostumados a captar. O sinal foi captado por 72 segundos e possuía algumas características peculiares. A intensidade dele chegou a ser 30 vezes maior do que o ruído de fundo, e isso é bastante intenso. Foi por essa razão que esse sinal recebeu o nome de sinal WOW, que basicamente mostra o espanto dos astrônomos. É impossível saber a origem precisa do sinal por limitações do próprio radiotelescópio, mas estimativas colocam a origem provável como a região no céu correspondente à constelação de Sagitário, um pouco acima de um aglomerado globular bem conhecido, o M55. Mas talvez o que mais chama atenção é o fato de o sinal estar próximo à frequência de 1420,41 MHz. Essa frequência não é apenas um número, ela é uma frequência muito importante, a emissão natural do átomo de hidrogênio. Para entender por que essa frequência é tão importante, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1959, um artigo publicado por 2 físicos na Universidade de Cornell tentou dar a primeira resposta séria para a pergunta de como poderíamos começar a procurar por civilizações inteligentes no universo. De acordo com eles, essa comunicação só poderia ser feita através de ondas eletromagnéticas, como por exemplo as ondas de rádio e micro-ondas. Mas existia um problema. Diferentes partes do espectro eletromagnético podem sofrer interferência, difração, serem absorvidas e muito provavelmente nem sair da atmosfera dos planetas. Com todas essas dificuldades, seria muito bom se existisse uma frequência simplesmente perfeita. E adivinhem, existe. E ela é justamente a frequência emitida naturalmente pelo hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. E essa frequência seria a escolha mais provável por alguns motivos. Primeiro, como já dito antes, por ser o elemento mais abundante do universo, qualquer civilização inteligente conheceria essa frequência e seria capaz de detectar os sinais enviados nela. E a frequência emitida pelo hidrogênio também está dentro de uma região do espectro eletromagnético conhecida como buraco de água. Essa região é especial para a radioastronomia, porque é uma região extremamente silenciosa, sem muito ruído. Como qualquer civilização inteligente conheceria essa região do espectro, ela é o mais provável canal de comunicação para nós falarmos com civilizações inteligentes. Talvez seja isso que tenha feito o sinal WOW tão famoso e importante. Foi uma detecção dentro da faixa de frequências em que esperaríamos receber sinais de outras civilizações. E não só isso, a frequência também era muito próxima da que o hidrogênio emite. Ainda assim, é difícil afirmar com certeza que o sinal WOW foi enviado por alguma civilização inteligente. Isso ainda é uma questão aberta, e talvez continue assim para sempre. Existem várias hipóteses que tentam dar origens não inteligentes ao sinal, e tem mais uma peça faltando nessa quebra-cabeça. Por que o sinal WOW nunca mais foi detectado? Mas vamos parar por um momento e pensar no seguinte, vamos inverter os papéis. E se nós fôssemos uma civilização inteligente querendo mandar uma mensagem através do universo? Como que nós faríamos para garantir que as outras civilizações da galáxia entenderiam a nossa mensagem? Vamos pegar, por exemplo, a famosa mensagem de Arecibo, enviada em 1977. Você está ouvindo essa mensagem nesse exato momento. Se você fosse uma civilização extraterrestre, esses seriam os sinais que você detectaria vindos da Terra. A mensagem de Arecibo foi a mais potente transmissão já enviada para o espaço na história. Ela pode ser detectada em qualquer lugar da galáxia desde que a suposta civilização tenha uma antena do tamanho da do radiotelescópio de Arecibo. Mas o que torna essa mensagem tão marcante não é só a potência e a tecnologia. A própria mensagem proporciona grande reflexão. Pensem no seguinte cenário. Você tem apenas alguns minutos para mandar qualquer informação sobre a sua civilização, sobre toda a sua história, sobre todo o conhecimento da humanidade. O que você mandaria? E eu tenho ainda mais uma pergunta. Como você mandaria? Qual seria o teor da mensagem? Você escreveria um texto ou mandaria uma mensagem de áudio? Seria em português, inglês ou esperanto? A mensagem de Arecibo, por exemplo, era uma mensagem binária. Ela era constituída de 1679 bits que teoricamente poderiam formar uma imagem quando esses bits fossem ordenados. Tudo nessa mensagem foi pensado pelas mais brilhantes mentes da busca por vida inteligente fora da Terra, incluindo Frank Drake, o criador da equação de Drake, e Carl Sagan. Bom, eu acho que vocês sabem quem ele era. O número de bits 1679 é um número especial. Ele é o resultado da multiplicação de 2 números primos, 73 e 23, que são respectivamente a altura e a largura da imagem formada pela mensagem. E na parte de cima da mensagem temos os números de 1 a 10 escritos de forma binária. Logo abaixo nós temos os átomos que compõem o DNA humano. Eles estão representados pelos seus números atômicos. 1 é o hidrogênio, 6 é o carbono, 7 é o nitrogênio, 8 é o oxigênio e 15 é o fósforo. E além dos átomos, também temos os nucleotídeos que formam o nosso DNA.
E não para por aqui, porque além dos nucleotídeos, nós também temos a própria estrutura de hélice do DNA humano. E uma figura bem simples tentando representar um ser humano. Nós temos os planetas do Sistema Solar, incluindo Plutão, que naquela época ainda era considerado um planeta, e por fim nós temos o radiotelescópio de Arecibo, com essa parte que parece uma letra M para lembrar possíveis leitores da mensagem que o espelho é uma parábola. Cada detalhe dessa mensagem foi pensado para facilitar que qualquer civilização suficientemente avançada consiga decodificar o conteúdo. Só que ainda assim, troque as linhas pelas colunas e você acaba com uma mensagem impossível de entender. Se comunicar com civilizações inteligentes é mais difícil do que parece. A nossa cultura, a nossa linguagem e a nossa própria maneira de pensar, tudo indica que todas essas são características da nossa própria civilização. Quando os primeiros colonizadores chegaram nas Américas, eles não sabiam falar a língua dos nativos. Mas todos eram humanos. Todos sabiam o que era sentir fome. Todos sabiam o que eram mãos, o que eram pés e o que eram olhos. Todos sabiam que a água matava a sede e que era uma substância essencial para viver. É como se existisse uma espécie de dicionário fundamental para nossa espécie, o que facilitou a comunicação. Mas agora, tenta imaginar formas de vida inteligentes não humanas de fora da Terra. Você não sabe como e o que eles pensam, o que eles sentem ou como eles se comunicam. Você não sabe se a evolução da vida naquele planeta foi similar à nossa. Então eu volto à pergunta inicial. Existe alguma linguagem fundamental para o universo? Algum conjunto de símbolos, ideias ou até mesmo conceitos que sejam o mesmo para qualquer ser consciente do cosmos? É aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque a resposta prática é não. Pegue o binário que foi utilizado na mensagem de Arecibo, por exemplo. Números binários são representações de outros números, que por sua vez também são representações. Eles são tão utilizados hoje em dia porque nós descobrimos a computação, e praticamente todos os nossos computadores utilizam eles para representar a informação. Então, não é como se números binários fossem alguma espécie de linguagem universal. Mas e a matemática? 1 mais 1 igual a 2 aqui na Terra e em qualquer outro lugar do universo, correto? Por que nós não usamos a matemática para nos comunicar com civilizações? Porque, bom, 1 mais 1 igual a 2 em qualquer lugar do universo. Mas isso não é verdade para nossa representação de 1 mais 1 igual a 2. A matemática é uma linguagem inventada para descrever a natureza, e isso provavelmente significa que os números, operações, fórmulas e relações são concepções humanas antes de mais nada. Mais uma vez, é verdade que se você tiver uma coisa e juntar com outra coisa, agora você tem duas coisas. Mas a maneira como você representa isso através da matemática não faz parte da realidade. O número 1 não existe na natureza, embora a gente use ele para representar coisas que existam de fato na natureza. Eu adoraria que a matemática, a física e todas as demais áreas da ciência fossem uma exata representação da realidade do universo em que vivemos. Mas isso nem de longe pode ser comprovado. Nós humanos trabalhamos com conceitos, nós trabalhamos com abstrações. Nós criamos uma linguagem complexa e desenvolvemos ela por milênios até descobrirmos cálculo, física, relatividade e computação. Mas essa linguagem continua sendo uma abstração nossa e nada garante que qualquer outra forma de vida fosse entender o que nós estamos fazendo. Nada garante que os símbolos que os aliens criaram para descrever o universo e a realidade que eles experienciam à sua volta não sejam completamente diferentes dos nossos. Nada garante que existe alguma ideia que ligue a nossa ciência com uma possível ciência de civilizações extraterrestres. Por exemplo, nós conhecemos Pi, mas quem garante que outras civilizações tenham uma classificação apenas para números irracionais? Vai que para essas civilizações, Pi esteja escondido dentro de algo ainda mais fundamental. Da mesma maneira que nós podemos ter várias coisas ainda não descobertas na ciência, nos esperando nos lugares mais óbvios. As leis da física e os princípios que governam a natureza são universais. Mas a maneira como nós representamos essas coisas nem de longe pode ser considerada universal. A física quântica, por exemplo, ela funciona por uma coincidência, no sentido de ser só uma bela teoria matemática que por algum motivo funciona e faz previsões, ou ela descreve fielmente a realidade? E o que é realidade? Em praticamente todos os filmes, livros e séries que retratam alienígenas, sempre levamos em conta que eles interpretam tempo e espaço da mesma maneira que nós, seres humanos. Mas até a nossa própria consciência, que até onde tudo indica é o que nos permite experienciar a vida real da maneira que experienciamos ela, ainda está longe de ser entendida. Talvez seja por isso que ainda não fizemos contato com ninguém. Talvez todo mundo no universo esteja tentando mandar algo completamente normal para suas culturas, mas impossível de entender para as outras civilizações. Ou quem sabe nós realmente estamos sozinhos no universo, e não importa o quão avançada seja a nossa matemática, a nossa ciência, a nossa linguagem ou a nossa tecnologia,
nós nunca teremos respostas porque não existe ninguém para nos responder. Ainda assim, é interessante perceber o desenvolvimento e o amadurecimento das nossas ideias como humanidade. Se um dia acreditamos que o nosso conhecimento era ilimitado e que poderíamos saber tudo sobre a natureza, hoje temos quase certeza que não. Mas uma coisa eu garanto: a primeira vez que conversarmos com civilizações inteligentes, não será com binário. Muito obrigado e até a próxima. Eu gostaria de lembrar que o nosso podcast, o Sinapse, já está no ar e você pode ouvir na sua plataforma favorita clicando no link que vai estar na descrição. E se você quiser contribuir para que a gente faça mais episódios do podcast e mais vídeos como esse que você está vendo agora, vire um dos nossos assinantes do Catarse. E você vai receber recompensas como, por exemplo, participar do nosso Discord exclusivo para conversar diretamente com a gente. Vejo vocês na semana que vem.